Olá! No Mar Brasil de hoje você curte as emoções do Match Race do Rio de Janeiro e a equipe que vai representar o Brasil no Mundial. Depois do sucesso na America's Cup, o Match Race cresce no mundo da vela e essa disputa de uma equipe contra outra está cada vez mais profissional. Você também segue viagem num livro que conta a travessia do Atlântico por um cruzeirista. De olho em Pequim, um papo com André Fonseca e Rodrigo Duarte, a tripulação do 49er brasileiro. André Fonseca, mais conhecido como Bochecha, e Rodrigo Duarte, o leiteiro, como é conhecido entre os velejadores. Desde 2001, eles vêm se dedicando à classe 49er e em Pequim estarão representando o Brasil nas Olimpíadas. Bochecha, você que já fez uma excelente carreira na Snipe 470, como é que surgiu a ideia de uma campanha na 49er? 49er foi uma coisa que surgiu depois da Olimpíada de Sydney. Eu tinha ido como tripulante, como proeiro do Alexandre Paradeda, e quando eu voltei de lá eu tinha olhado o barco, tinha me encantado. Ele tinha uma parte que na época ele liberava o uso de patrocínio, as outras classes não liberavam, então fiquei encantado pelo barco e resolvi encarar esse desafio como timoneiro. Foi daí que nasceu a história entre o Bochecha e o leiteiro e o 49er. Você que já foi a 2 Olimpíadas, como é que é? Está se sentindo mais tranquilo para uma próxima? A experiência nessa hora sempre ajuda, né? Nessa fase de ansiedade que antecede os Jogos Olímpicos, mas sempre tem assim aquela pressãozinha. A gente teve agora na eliminatória, quando estava lá no Mundial prestes a classificar, teve aquela pressão. Mas acho que estamos tranquilos. A cabeça ainda está pensando mais na fase de preparação do que propriamente nos Jogos Olímpicos. E você, Rodrigo, como é que é estar com a responsabilidade de ir para uma Olimpíada? Bom, a gente teve já em Atenas, né, que foi a minha primeira experiência em Olimpíadas. Foi muito boa, a gente teve um bom resultado. E agora a expectativa toda é para superar esse resultado e conseguir fazer uma medalha aí, ou pelo menos melhor que o 6º lugar. E agora vocês têm Alexandre Paradeda como treinador. Como é que está sendo esse treinamento para Pequim? Tá bem bom. O Xande é um cara que tem um olho muito bom para olhar o barco, as velas, né? Já em pouco tempo, mesmo sem conhecer o barco, ele já conseguiu ver várias coisas que a gente tinha algumas dúvidas, e com certeza até lá nós vamos poder contar bastante com a ajuda dele para melhorar aí os resultados. No início de janeiro vocês garantiram a vaga para Pequim e viram como é que estão os adversários. Como é que vocês estão na raia com eles? A gente está bem embolado ali, está misturado entre os melhores velejadores. Terminamos o Mundial em 11º lugar. Existia uma diferença entre pontos entre o 7º até o 20º lugar muito pequena, praticamente insignificante. Então mostra como a flotilha, como a gente chama, tá muito parelha, né? Então, da mesma forma que isso é um ponto a favor que também nos credencia aí a uma briga maior. Eu acho que faltam alguns detalhes, ainda temos que melhorar algumas coisas, mas o vento fraco é a nossa arma secreta. Bochecha, vocês dentro do barco se movimentam muito. Fora da raia tem alguma preparação especial? Na verdade a gente faz mais uma preparação física na academia, tentando manter um peso ideal. E o trabalho realmente é o treino, né? Porque é muito esquisito, a onda toda hora mexe o barco de uma maneira diferente. Então, para você pegar aquele equilíbrio e pegar aquela movimentação, realmente só fazendo muitas horas em cima do barco. E para o proeiro, a preparação física é diferente do timoneiro? Basicamente também é o trabalho de academia, né? A gente faz um trabalho também bastante de prevenção de lesão, né? Para não acontecer o pior, de ter uma lesão antes de um campeonato. Mas é mais ou menos isso, não tem nada muito especial, não. Mas é o treino na água mesmo. E até agosto em Pequim, como é que vocês vão se preparar? Então, a gente pretende esse ano correr 5 ou 6 campeonatos, fazem parte esses campeonatos do circuito europeu. E vamos encontrar todos os adversários que estarão na Olimpíada, vão estar nesses campeonatos. E pretendemos ainda ir uma vez antes dos Jogos Olímpicos à China e se acostumar um pouquinho mais lá com as condições do local, um pouquinho mais com a vida da China, que a vida é muito diferente lá. Aqui no Brasil vocês têm poucos adversários, isso atrapalha um pouco no treino?
Com certeza, tu treinar com outros adversários, ainda mais adversários fortes, é uma grande vantagem, né? Mas a gente faz o que pode, né? Então, se tem menos adversários, a gente fica mais horas na água e compensa um pouquinho daqui e dali. E acho que o plano até as Olimpíadas vai dar certo. E a alimentação importa nessa hora? Faz diferença para quem vai para Pequim? Eu acho que o iatismo não é um esporte de um rendimento físico tão alto, pelo menos na classe 49er. E a gente, claro, procura ter sempre uma alimentação balanceada, mas com essa quantidade de viagens e estando o tempo inteiro comendo em restaurante, você não consegue ter refeições especiais. Então a gente come o básico, gosta bastante do arroz e feijão e da carne brasileira. E, Leiteiro, por ser na China, a diferença cultural pode atrapalhar para vocês? Realmente assim, é um lugar bem diferente, mas eu acho que é bem diferente para todo mundo, né? É diferente para a gente, para os europeus, para os norte-americanos, até para o pessoal da Oceania, japonês mesmo, acho que é bem diferente, australiano também. Então, tudo é muito diferente, né? Por isso que a gente vai um pouquinho antes para se adaptar um pouco com comida, idioma, fuso horário é muito grande, né? Bons ventos e fica aqui a nossa torcida para vocês nas Olimpíadas. Muito obrigado e a gente vai se esforçar para trazer um grande resultado para o Brasil. E agora as notícias que vêm do mar. O treino na Baía de Guanabara, em novembro do ano passado, ao lado de Robert Scheidt e Bruno Prada, da dupla polonesa líder do ranking mundial da classe Star, Mateusz Kusnierewicz e Dominik Zik, valeu a pena. Eles garantiram o título no Campeonato Mundial disputado na Baía de Biscayne, em Miami, nos Estados Unidos. Os vice-campeões foram os italianos Diego Negri e Luigi Vialli, com 23 pontos perdidos. Robert e Bruno ficaram em terceiro com 33. Do dia 1º a 4 de maio, tem o Sudeste Brasileiro de Laser em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O Campeonato Brasil Centro de Optimist, que vale como seletiva para o Mundial, vai ser disputado de 28 de abril a 2 de maio, na Praia de Manguinhos, em Búzios, no Rio de Janeiro. Não saia daí, que no próximo bloco tem o Rio Boat Show para você.